Domingo de final da Copa do Brasil, de um lado o Flamengo, do outro o São Paulo, e no vídeo de hoje do canal do Nicola você vai saber tudo de mais importante sobre cada um dos clubes com números exclusivos. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, que se beneficiou de mais uma derrota do Botafogo, a diferença tem diminuído de forma considerável. Bora falar sobre o Corinthians, qual é a chance de o Timão ser rebaixado? Os matemáticos trazem números que causam alívio, será? Bora falar também sobre o Vasco da Gama, que tem pontuado mais do que seus concorrentes na parte de baixo da tabela. Preciso te atualizar também sobre o Atlético Mineiro, que venceu mais uma dentro de casa, mas errou no preço do ticket médio. Bora contar também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir o vídeo de hoje. Antes de começar, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, mais nova parceira do canal do Nicola. Tô abrindo na tela o jogo, grande jogo desse domingo, Flamengo versus São Paulo. Vitória do Fla paga 1,81, vitória do São Paulo paga 3,55, as minhas sugestões. Ambas equipes marcam com cotação de R$ 2,10 e gol de Bruno Henrique com cotação a 6,40. Tô colocando R$100 para voltarem R$640. E você tem palpite para o jogo? Então pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e vem se divertir comigo. Só não esquece de usar o código CNICOLA, CNICOLA, tudo maiúsculo, para você ter uma série de vantagens, como por exemplo, um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800, beleza? Boa sorte para você, bora começar o vídeo. Quero falar sobre Flamengo e São Paulo. O Fla vai para essa partida com 3 jogadores pendurados, não podem tomar cartão, senão ficam fora do jogo de volta no próximo domingo no Morumbi. São eles, Gabigol, Pulgar e Ayrton Lucas, jogadores importantes. O São Paulo tem 6 atletas pendurados: Pablo Maia, Beraldo, Luan, Rodrigo Nestor, Rafinha e Wellington Rato. Será que vai ter jogador que pendurado que vai ficar fora do próximo jogo? Bom, quero falar agora sobre o Vasco da Gama, o Cruz Maltino que venceu o Fluminense 4-2, vitória super importante no Newton Santos. Nesse sábado tem pontuado mais do que todos os seus concorrentes na parte de baixo da tabela. Quer ver? Se a gente pegar os últimos 6 jogos, o Vasco soma 11 pontos, contra 10 do Bahia, 9 do Goiás, 7 de Corinthians e América, 4 do Santos e nenhum ponto do Curitiba. O Coxa é hoje o time mais ameaçado de rebaixamento. Importante contar que o Vasco ainda está na zona da degola, mas em caso de vitória na partida que tem a menos contra o América, certamente vai melhorar bem sua situação. Cruz Maltino, que hoje soma 20 pontos conquistados. Os primeiros times fora da zona de rebaixamento são o Bahia e o Goiás com 25 pontos. Lembrando, o Vasco tem esse jogo a menos. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que venceu bem dentro de casa, 1-0, gol do Paulinho contra o Botafogo. Segunda partida do Galo dentro de casa, na nova Arena MRV, e a segunda vitória. Com o resultado, o Atlético pulou para a 9ª colocação com 34 pontos ganhos, só está 4 pontos atrás do Fluminense, que é o 6º, ou seja, a disputa por uma vaga na Libertadores da América segue extremamente aberta para o Atlético Mineiro. Mas queria chamar atenção por um ponto. Segundo jogo na Arena MRV, segunda vitória do Atlético. Nesse caso específico, para o jogo desse sábado às 21 horas, fiquei com a impressão de que a diretoria errou no preço dos ingressos. Jogo às 21 horas, o Atlético está longe de estar brilhando e o ticket médio foi de R$ 75,60. A consequência eram 39 mil ingressos à disposição e apenas 31.729 estiveram no estádio. São mais de 7 mil ingressos disponíveis para um estádio que é novidade, que está recém-inaugurado. É sinal de que os caras erraram no ticket médio. Só para lembrar, nos tempos de Mineirão, o ticket médio era de R$ 40, ou seja, ele praticamente dobrou. Esses 31.729 torcedores geraram uma receita de R$ 2.400.000, número bastante interessante, levando em consideração que, por ser dono do estádio, os custos do estádio e os descontos são bem menores na comparação com o antigo Mineirão. E você que está achando do preço do ingresso cobrado pelo torcedor ou pelo dirigente do Galo, use o espaço para comentários e avalie, beleza? Quero falar agora sobre Botafogo a perigo. Será que ainda dá para o Palmeiras sonhar com o título do Campeonato Brasileiro? Botafogo voltou a tropeçar, a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Se a gente incluir também a Sul-Americana, são 3 derrotas dos últimos 3 jogos.
Botafogo vem de derrota por 2-1 para o Defensa e Justiça, que causou eliminação na Sul-Americana. Botafogo vem de derrota em casa para o Flamengo por 2-1 e agora derrota por 1-0 para o Atlético. Nos últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro, são 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, dos 18 pontos disponíveis para o Botafogo nessa sequência de 6 jogos do Campeonato Brasileiro, o Botafogo somou apenas 8 pontos, deixando 10 pelo caminho. Importante lembrar que a diferença em relação ao Palmeiras, que algumas rodadas atrás, na 19ª rodada, a diferença era de 13 pontos. O Botafogo tinha 47 pontos, o Palmeiras tinha 34. Hoje, depois de 23 rodadas, a diferença caiu para apenas 7 pontos. Foram 6 pontos tirados entre a 19ª e a 23ª rodada. A gordurinha que o Botafogo tinha extremamente folgada está indo para o espaço. Nesse momento o Botafogo soma 51 pontos, foram só 4 nessa sequência, contra 44 pontos do Palmeiras. Os próximos 4 jogos são melhores para o Botafogo do que para o Palmeiras dar uma conferida. Botafogo visita o Corinthians, recebe o Goiás, visita o Fluminense e visita o América. São 3 jogos fora de casa, mas um deles é no Rio de Janeiro contra o Flu. Os próximos jogos do Palmeiras: fora de casa contra o Grêmio, fora de casa contra o Red Bull, em casa contra o Santos e em casa contra o Atlético Mineiro. Você ainda acha que há chance de reversão em relação ao título do Campeonato Brasileiro? Ou o Botafogo já é campeão? Usa o espaço para comentário. Estou muito curioso para saber o que você pensa depois da derrota, mais uma agora para o Atlético. Bruno Lage chegou a dizer ou reclamar em relação à arbitragem, dizendo que os caras do campeonato, no caso a CBF, querem dar graça ao campeonato, querem permitir que outros times cheguem na briga e por isso ele entende que o Botafogo teria sido prejudicado num gol marcado pelo Diego Costa. Não acho que é esse o caminho, não. Bora falar agora sobre o Corinthians. O que dizem os matemáticos em relação à chance de o Corinthians ser rebaixado? Tenho sentido nas redes sociais muito torcedor do Corinthians preocupado com essa possibilidade. O Timão hoje ocupa uma posição intermediária, 14º lugar, 26 pontos ganhos, são 22 jogos. O detalhe é, os primeiros times fora da zona do rebaixamento estão muito próximos do Corinthians. O Bahia e o Goiás aparecem com 25 pontos, ou seja, só um pontinho atrás. Importante lembrar que os times na zona do rebaixamento, esse sim, bem mais atrás, o Santos com 21 pontos e o Vasco da Gama com 20. O problema é que o Corinthians não vence há 4 jogos desde 13 de agosto. Vitória contra o Curitiba. Fui checar o que dizem os matemáticos Tristão Garcia e o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais. Torcedor corintiano preocupado, dizendo que o jogo dessa segunda-feira contra o Grêmio é absolutamente decisivo. Para os matemáticos, a coisa está mais tranquila. De acordo com o Tristão Garcia, o Corinthians tem apenas 11% de chances de rebaixamento. Já o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais avalia a chance do Timão em 13%. Destaquei, de acordo com os números do Tristão Garcia, a realidade atual. Curitiba com 96% de chance de queda, o América com 85%, o Vasco com 57%, seguido pelo Santos com 74%, o Goiás com 26% e o Bahia 23%. Falei sobre o Corinthians, né? De acordo com o Tristão Garcia, apenas 11% de chances de rebaixamento. Se avalia a situação do Corinthians como tranquila, preocupante, moderada, usa o espaço para comentário e avalie. Combinado? Bora falar agora sobre Flamengo e São Paulo, a grande decisão da Copa do Brasil. Os times decidem a partir desse domingo, primeiro no Maracanã, depois no Morumbi, o título de campeão da Copa do Brasil, 70 milhões de reais de prêmio ao vencedor, o vice fica com 30, além da classificação para a Libertadores da América do próximo ano, tem muita coisa em jogo. Pois bem, o pessoal da Sports Value fez um levantamento bem legal para trazer um raio-x, um quadro sobre o atual momento dos dois clubes na parte de finanças. Eu quero apresentar para vocês os números mais interessantes, começando com as receitas de 2022. O Flamengo faturou na temporada passada 1 bilhão e 200 milhões de reais contra 657 milhões do São Paulo. Isso representa quase o dobro de receita a favor do Fla. Custos do futebol. O Flamengo desembolsou 748 milhões de reais contra 458 milhões do São Paulo. Uma diferença grande, mas proporcionalmente São Paulo gasta mais com o futebol do que o Flamengo. Lucratividade nos últimos anos, esse número chama demais atenção. A soma de superávites e déficits nas últimas 8 temporadas garantiu ao Flamengo 759 milhões de reais de lucro contra 356 milhões de reais
de prejuízo do São Paulo. O tricolor tem registrado mais déficit do que superávit. Queria contar também sobre as dívidas, as do Flamengo absolutamente saneadas, 258 milhões de reais de dívida contra 587 milhões do São Paulo. Direitos de TV chamam demais a atenção. O Flamengo faturou na temporada passada, com a comercialização dos seus direitos de TV, 495 milhões de reais, mais do que o dobro em relação ao São Paulo, que embolsou 205 milhões. Patrocínio 150 milhões para o Flamengo, 70 milhões para o São Paulo, transferências de jogadores, enfim, um número a favor do tricolor. O Flamengo nem vendeu tanto no ano passado, foram 133 milhões com essa arrecadação contra 229 milhões do São Paulo. Valuation, o que vale ao preço, o valor do clube, se ele quisesse, por exemplo, ser vendido. De acordo com o Sports Value, hoje o Flamengo está avaliado em 4 bilhões de reais contra 2 bilhões e meio do São Paulo. E a última saideira, preço do elenco. Esse valor, esse dado é do Transfer Marketing, avalia a soma de todos os jogadores. O elenco do Flamengo é mais caro, mais valioso do que o do São Paulo, 846 milhões contra 523 milhões. Detalhe importante, apesar da supremacia rubro-negra nos números, o jogo é extremamente equilibrado. O Fla chega num momento conturbado, de briga entre elenco e técnico, temporada desastrosa de nenhum título conquistado, vários vice-campeonatos, enquanto o São Paulo, que ainda oscila, especialmente fora de casa, vem no momento de recuperação com a chegada do Lucas Moura, do James Rodrigues, enfim, jogo muito equilibrado. Da vitória do Flamengo hoje talvez seja o resultado mais comum? Sim, mas eu não ficaria nem um pouco surpreso em caso de empate. Queria saber a sua opinião. Hoje da Flamengo ou da São Paulo? Use espaço para comentário e a gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau!